A paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus, porque nós estamos aqui mais uma vez para louvar e adorar o nome do nosso Deus. E eu quero começar já o nosso culto hoje, convidando você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Efésios, no capítulo 2 e o versículo 8. Efésios, capítulo 2 e versículo 8. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz da seguinte forma: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Vamos orar ao nosso Deus aí na sua casa. Feche os seus olhos, concentre-se no Senhor, porque Ele se faz presente neste lugar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, meu Deus. Te agradecemos por podermos louvar a Teu santo nome, por podermos cultuar ao Senhor, mesmo, Senhor Deus, estando fora do templo, distanciado muitas vezes dos nossos irmãos, mas nós cremos que nós estamos unidos em oração, nós estamos unidos, ó Pai, na perseverança em Cristo Jesus, porque o Senhor nos uniu com o seu amor e com o seu sangue, ó Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, por estar cuidando de cada um de nós. Sei que o Senhor está na casa de cada um desses que assistem esse momento, a essa programação, ó Deus. Que no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo se faça presente, possa falar aos seus corações, possa levá-los a adorar em espírito e em verdade, e que o Senhor, ó Deus, possa estar suprindo todas as suas necessidades. Senhor, nós não conhecemos como essa pessoa chegou até nós nesse dia, mas nós entendemos que tudo que nós precisamos, todas as respostas, elas estão em Ti. Então, Senhor, fala conosco. Responde-nos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos ouve, que o Senhor contempla as nossas dificuldades. Fala conosco, nós viemos Te adorar, nós viemos Te agradecer, nós viemos Te bendizer, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E como nós viemos aqui fazer isso, louvar ao Senhor, adorar o nome dEle, vamos dar continuidade com louvores ao Senhor. Amém? Pode se alegrar na sua casa.
louvor ao nosso Pai. E nós vamos dar continuidade com um louvor que é bem conhecido da igreja, que é justamente, na primeira música a gente chamou, convidou os irmãos, aos nossos visitantes para adorar o Senhor, e agora nós vamos chamar pelo próprio Senhor, por Jesus, para que Ele venha, para que Ele chegue nas nossas casas, nos nossos lares, para que Ele possa nos salvar, como Ele nos prometeu. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me as mãos eu nada temerei.
deixou só, Ele deixou conosco o Espírito Santo de Deus. E Ele não foi embora para sempre, Ele voltará. E quando Ele vier, Ele nos levará todos aqueles que são feitos filhos de Deus. Amém? Possamos esperar nessa promessa do Senhor. Vamos continuar louvando a Deus, independente do que está acontecendo, de todas as circunstâncias, as dificuldades, nós somos gratos ao Senhor, porque através da vida dele, através da vida de Jesus, hoje nós podemos ser livres, libertos do pecado, salvos através do seu sangue. E nós devemos agradecer porque, como o nosso pastor mesmo diz, que o mundo ele pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. Então nós devemos ter um coração grato, louvar ao Senhor, agradecer e render louvores a Deus, independente das circunstâncias. Então vamos fazer isso agora. Dizer que nós somos gratos, dizer que agradecemos a Deus por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é aquilo que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Adore a Ele, exalte o nome dEle, seja grato. Louvar. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e me desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Aleluia. Nós pertencemos a Ele, nós somos criados por Ele e somos a sua mais perfeita criação. E é por isso que o Senhor tem tamanha afeição, tamanho carinho, tamanho interesse em cada um de nós. Porque por mais que Ele tenha criado tantas e tantas outras coisas, e coisas bonitas,
Ele criou a mim e a você de um jeito diferente, de um jeito especial. Irmãos, eu quero que você abra aí comigo mais uma vez o texto lá em Efésios capítulo 3 agora, os versículos de Efésios a partir do 14. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz assim, Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso: Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que estejam fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para quê? Para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Esse é o nosso desejo para cada um de vocês. Que o Senhor esteja visitando os corações, os lares, as famílias, e possa estar enchendo-os do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa se preparar agora para receber a palavra do Senhor e que o Senhor possa estar contigo em todos os momentos. Amém? Deus nos abençoe. Queridos, graça, paz, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mas estamos aqui para mais um vídeo, mensagem para estar de alguma forma abençoando a vida dos irmãos. Os irmãos sabem que nós estamos com esse propósito de pelo menos uma vez por semana nós estarmos gravando um vídeo para o nosso canal no YouTube. E hoje eu quero estar meditando com vocês aqui um texto que é bem conhecido dos irmãos, que está lá em 2 Reis, no capítulo 4. A palavra de Deus ela vai nos dizer assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Nós vamos daqui a pouco, queridos, estar meditando nesse texto. Tem sido, queridos, um tempo bastante desafiador, um tempo também de adaptações. Como os irmãos sabem, como pastor, o que eu queria nesse momento era estar com vocês aí estar com vocês na igreja, para estarmos juntos louvando, adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor ali em comunhão. Mas infelizmente nós não estamos podendo. Sei que os irmãos estão fazendo a sua parte de orar, de buscar, de meditar, de assistir programações voltadas para fortalecimento do espírito e da fé, mas nada, queridos, se compara à comunhão da igreja. Por isso que você vai ver textos na Bíblia, como por exemplo aquele que diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Outro texto diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na tua casa todos os dias da minha vida. Então, irmãos, a casa do Senhor é um lugar muito importante. Então nós não podemos, queridos, nos conformar com essa situação de não podermos nos reunir no templo para adorar e exaltar o nome do Senhor. Então nós temos que continuar orando, continuar buscando, continuar crendo que o Senhor ele estará entrando em providência e muito em breve nós poderemos estar ali na casa do Senhor para celebrarmos o nome dele ali no lugar do culto. Queridos, como eu disse, é um tempo desafiador. Então nós temos que também usar aquilo que está à nossa disposição no momento, que é a questão da tecnologia, das redes sociais. E
O YouTube é uma ferramenta muito boa também para essa questão de mensagem, de gravação de vídeos. Então, nós estamos com esse propósito de pelo menos uma vez por semana, né, nós estarmos gravando um vídeo. Se os irmãos já estiveram aí louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor, como de costume, agora nós vamos meditar nesse texto aqui que foi lido ainda há pouco. Queridos, esse texto ele é bastante interessante, porque esse texto ele vai dizer que uma mulher ela procura o profeta Eliseu e em uma situação bastante complicada. A crise verdadeiramente se instalou na casa daquela mulher. Aquela mulher tinha perdido seu marido e não basta ter perdido o marido, também o marido a deixou endividada e, como nós lemos aqui no texto, agora os credores estavam batendo na porta dessa mulher para levar aquilo que ela ainda tinha, que eram seus 2 filhos, para poder então sanar essa dívida, né, que o marido tinha deixado. Então, uma situação bastante complicada. Então, essa mulher ela vai até ali o profeta Eliseu. O profeta Eliseu ele dá a ela algumas diretrizes. Ela então vai lá e ela obedece e ela tem a situação dela resolvida, né? Então, desde já eu já quero começar essa nossa reflexão da palavra de Deus dizendo a você que não importa a situação que se chegou até a sua casa, né? Em Deus é possível sim você sair dessa situação e glorificar e engrandecer o nome do Senhor, como nós vamos aprender um pouco aqui nessa passagem bíblica. Nós vemos, irmãos, aqui que essa mulher, tiveram algumas posturas que essa mulher tomou que me chamam a atenção e eu creio que vai abençoar também a sua vida. A primeira coisa que eu observo, queridos, é que essa mulher ela não se conformou com a situação caótica que a vida dela tinha se transformado e o curso que a sua vida estava tomando, no termo de dificuldade, né? Nós vemos então que primeiro ela perdeu seu marido, perdeu a sua referência, perdeu o sacerdote da sua casa, perdeu o provedor, né? Naquela época não era como agora, que as mulheres elas têm os seus auxílios, né? Tem aposentadorias, tem uma série de coisas para que elas possam continuar a viver. Naquela época não era, irmão, não era assim. Realmente era uma situação bastante difícil para aquela mulher e ainda existia para ela uma esperança, que eram seus 2 filhos. Mas a situação que já era difícil começou então a ficar pior, porque agora os credores estavam batendo na sua porta para que ela entregasse os seus 2 filhos para que eles pudessem levar, como eu disse, para sanar a dívida. Então, o que seria, queridos, daquela mulher? Então, aquela mulher ela poderia ter realmente aceitado aquela situação, ter se conformado com a situação que tinha chegado para ela, ter entregado seus 2 filhos e aí ninguém sabe o que iria acontecer na vida dessa mulher. Mas aquela mulher ela não se conformou, queridos, com aquela situação. Nós não podemos, irmãos, nos conformar com as situações adversas que chegam sobre as nossas vidas. Nós não podemos simplesmente baixar a cabeça e aceitar situações contrárias sem que a gente faça alguma coisa para que isso mude, né? Nós não podemos, irmãos, muitas vezes ficarmos passivos diante de algumas situações. Nós precisamos reagir, nós precisamos não nos conformar e buscar a solução. Então, nós vemos aqui, irmãos, na vida dessa mulher que ela agiu dessa forma. Imagina aquela mulher dizendo, não, já perdi o meu marido, agora os meus 2 filhos eu não vou perder não. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou buscar socorro, eu vou buscar ajuda para que essa situação ela mude. E, queridos, nós vemos, por exemplo, textos na Bíblia de pessoas que tiveram essas mesmas atitudes, né, de ir em busca do socorro.
Nós vemos que tiveram pessoas na Bíblia que meio que já estavam assim, meio quase que conformadas com a situação, acostumadas com a situação, meio desanimadas. Veja, por exemplo, aquele exemplo do homem lá no tanque de Betesda, que tem aquela enfermidade, e a Bíblia vai dizer que de tempo em tempo um anjo descia, movia as águas ali daquele tanque, e quem descesse primeiro dentro da água era curado do seu mal. E Jesus então chega para aquele homem e diz: você quer ser curado? E ele vai dizer assim: olha, como é que eu vou ser curado? Eu não tenho ninguém que me leve até lá no tanque, quando a água ela é movida. E aí, quando eu tento ir até lá, outro chega primeiro do que eu lá e entra dentro daquele tanque e pronto, eu perdi a minha oportunidade. Então, meio que aquele homem, ele já estava desanimado, meio que já perdendo a sua esperança e quase que como que conformado com aquela situação que ele vivia. Então, queridos, nós não podemos chegar a esse ponto. Nós vemos, irmãos, que, por exemplo, Bartimeu não foi assim. A palavra vai dizer que ele estava na beira do caminho, estava ali, de repente ouviu o tropel da multidão e perguntou o que era aquilo e disseram: olha, Jesus vem passando aí, e ele disse: opa, a solução do meu problema vem passando perto de mim, eu não posso perder essa oportunidade. E a Bíblia vai nos dizer então que ele começa a gritar, começa a clamar, e as pessoas tentam repreendê-lo e ele continua clamando, continua gritando, até que Jesus ele para e vai lá e resolve a situação da cegueira daquele homem. Nós vemos aquela mulher que a Bíblia diz que saiu atrás de Jesus, clamando, pedindo misericórdia, e até que os discípulos disseram: Jesus, faz alguma coisa, despede essa mulher que ela vem aí fazendo o maior escândalo. Jesus fala com ela, aparentemente até uma palavra um pouco dura, mas aquela mulher ela não desistiu, e o resultado, queridos, foi receber aquilo que ela estava buscando para sua filha. Então, querido, não deixe de clamar, não deixe de fazer algo, não se conforme com a situação talvez calamitosa que se chegou para a sua vida. Lembra que quando a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente pede, crendo, a gente recebe? Então não perca a fé, não perca a esperança. Eu lembro que as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: olha, Lázaro está enfermo, vem fazer alguma coisa. Jesus não foi naquele momento, e quando Jesus chega lá, ela diz assim: ah, Jesus, tu demorou demais, se tu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. E queridos, deixa eu dizer algo de Deus para você nessa noite. Não te preocupas em que hora é que Jesus ele vai chegar. Apenas clama por ele, pede a ajuda dele, porque na hora que ele chegar, querido, ele vai chegar com um milagre, com a cura. A gente vê, irmãos, que se Jesus tivesse, elas disseram: olha, Jesus, tu não veio logo, elas não estavam percebendo que Jesus foi, ele atendeu ao chamado delas. Agora Jesus ele foi no tempo dele, na hora dele, né? Que ele não trabalha sobre a nossa pressão. Então Jesus ele chegou lá, e se ele tivesse ido no exato momento que elas chamaram, ele teria curado Lázaro. Mas queridos, o impacto teria sido menor. Quando alguém perguntasse a Lázaro: e aí, o que foi que aconteceu com você, Lázaro? Ele disse: olha, estava enfermo e Jesus me curou. Irmãos, o que aconteceu com ele foi muito maior e muito mais extraordinário. A Bíblia diz que ele foi ressuscitado. Então, quando alguém chegava para ele e perguntava: e aí, Lázaro, o que foi que aconteceu contigo? Rapaz, eu morri, mas Jesus me ressuscitou. Então, querido, não importa a hora que ele vai chegar com a solução. Então, essa mulher, ela não se conformou, ela foi até lá o profeta e disse: olha, eu preciso de ajuda, a minha situação já está complicada e eu ainda vou perder os meus filhos. E aí o profeta diz: mas o que é que eu posso fazer por você? O que é que você tem em casa? Ela diz: olha, eu não tenho muita coisa não, o que eu tenho lá é praticamente nada, é só um azeite, né, em uma botija. E aí foi o suficiente, querido, para que a situação daquela mulher fosse resolvida.
Talvez você também ache que não tem nada, que o que você tem é pouco, mas, querido, o que você tem é suficiente para Deus resolver o teu problema. Talvez o que você acha que é pouco é a tua fé. O Senhor, Ele pode sim, querido, resolver o teu problema através da tua fé. Outra coisa que me chama a atenção, querido, nesse texto é que aquela mulher, ela foi em busca da pessoa certa. O que acontece também muitas vezes é que as pessoas, elas estão passando por lutas, por dificuldades, e elas batem em todas as portas, elas procuram todos os recursos, os meios, mas aquele que elas deveriam buscar em primeiro lugar, elas não buscam, que é Jesus, que é Deus, né? A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar Ele, e as outras coisas tudo será acrescentado, tudo será resolvido. Então, me chama a atenção também que ela foi em busca dele. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo de crise, né? Só se fala no coronavírus. E, queridos, as pessoas, elas estão buscando todas as formas de se protegerem, de se prevenirem, para que não sejam afetadas por essa enfermidade. E aí buscam tudo aquilo que é necessário, em máscara, em gel, em luva, em um monte de coisas, que a gente tem sim que fazer isso. O Ministério da Saúde está orientando: use máscaras, use gel, lave as suas mãos com sabão, faça tudo aquilo que é necessário, fique em casa, se previna, faça um monte de coisa. Mas, queridos, em primeiro lugar a gente precisa buscar o Senhor Jesus, porque essas coisas aí, elas vão nos prevenir, elas vão fazer com que talvez o vírus não chegue na nossa casa, não chegue na nossa vida. Mas, meus queridos, quem verdadeiramente vai nos prevenir, nos guardar desse mal, meus irmãos, é Jesus de Nazaré. Amém? A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse descansará. O texto diz: olha, 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O texto ainda diz que praga alguma chegará à tua casa. Então, querido, se previna, sim, mas busque em primeiro lugar o socorro e o refúgio em Jesus de Nazaré. Amém? E terceiro e último lugar, queridos, aqui que eu queria trazer para vocês nessa noite também como reflexão para a sua vida e para a minha vida, é a questão da fé. Aquela mulher, ela teve uma fé que me chama a atenção, né? Como eu disse, ela não se conformou com a situação, ela foi em busca da pessoa certa. E em terceiro lugar, queridos, aquela mulher, ela teve uma fé extraordinária, porque ela vai, quando chega lá o profeta, ele dá uma diretriz a ela, dizendo: olha, vá lá na casa dos seus vizinhos e arrume muitas vasilhas emprestadas. E, queridos, o interessante é que aquela mulher, ela não questionou. Ela não criou obstáculos. Ela não deixou que a dúvida, né, a vergonha de talvez sair de casa em casa pedindo vasilha emprestada, entrasse no seu coração e fosse maior do que a sua fé. Então, querido, entenda uma coisa: talvez tenha alguma coisa que está tomando o lugar da tua fé. E por isso que essa situação ela ainda não foi resolvida. Então, deixa a fé ocupar o lugar principal na tua vida. Então ela vai, a Bíblia diz, queridos, que então ela obedece às diretrizes, entra para dentro da sua casa com seus filhos, e a Bíblia vai dizer então que ela começa então a encher ali aquelas vasilhas que ela pegou emprestado. Quando ela viu que todas aquelas vasilhas estavam cheias, ela diz ao seu filho: traz mais uma vasilha. E ele diz: olha, não tem mais nenhuma, todas já estão cheias. E aí, queridos, a Bíblia diz que o azeite, ele cessou, ele parou. Queridos, então ela vai até ali o profeta, manda dizer a ele: olha, não tem mais nenhuma vasilha, já estão todas cheias. E ele diz: olha, então pega, vende o azeite, que era um produto caro naquela época, venda o azeite, pague as dívidas e vivei do resto você e os seus filhos. Então, queridos, aquela mulher, ela teve a situação dela mudada, e você também pode ter a sua situação mudada. O Senhor, ele pode te dar vitória nessa situação. Talvez como ela, você
está enfrentando um problema e esse problema ele se agravou e você está aí sem saber o que fazer. Então, querido, guarde essa palavra no seu coração. Em primeiro lugar, não se conforme com essa situação. Deus pode resolver o teu problema. Em segundo lugar, querido, busque ajuda na pessoa certa. Queridos, mais uma vez, busque ajuda em Jesus de Nazaré. Ele tem socorro para te oferecer. E em terceiro lugar, querido, exercite a sua fé. Quando você buscar o Senhor, quando o Senhor ele te der a direção, então não questione, apenas obedeça. E aí você vai ver como a sua vida vai ser abençoada e você irá cantar o hino da vitória. Então, queridos, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa verdadeiramente fazer com que você aplique essas singelas palavras no teu coração, né? E eu queria nesse momento também fazer ainda uma oração de fé pela sua vida. Convido você agora a fechar o seu olho e a orar comigo. Deus, eu quero louvar e glorificar o teu nome, Senhor, nessa noite. Eu quero te bendizer e te pedir, Senhor, que essa palavra, Deus, ela possa ser aplicada, Pai, no coração de cada um daqueles que ouviram e assistiram, Senhor, esse vídeo, Deus. Abençoa, Deus, cada família, Senhor, representada, Senhor. Pai, dá vitória aos teus filhos, Senhor. Que eles possam, ó Deus, não se conformar, Senhor, com as circunstâncias adversas. Que eles possam, ó Deus, buscar ajuda na pessoa certa. E que eles possam, Senhor, exercitar a sua fé. Eu oro e os abençoo nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Receba agora também, né, a bênção apostólica, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Divino Pai, e as consolações do Espírito Santo pouse e repouse sobre cada um de vós. Deus vos abençoe e tenham todos uma boa noite.